Vamos lá. Então, hoje é dia 25 de fevereiro de 2025, é 25 de fevereiro de 2025, são 19 horas e 7 minutos, iniciamos aqui a gravação de mais uma aula da Unidade Curricular Educação em Direitos Humanos e Meio Ambiente. Então, inicialmente, nós vamos assistir o curta-metragem do Steve Cutts, Wake Up Call, né? Chamada para o despertar, para acordar, né? Numa tradução um pouco fubeca aqui que eu estou fazendo, meio ao pé da letra, né? Mas que mostra a urgência aí, de uma transformação, não apenas de visão de mundo, mas também da própria maneira que nós vivemos a partir do alerta que esse filme traz para nós, né? Então eu vou passar ele inicialmente para vocês. Fiquem à vontade aí para fazer comentários, né, em relação ao filme. Depois desse momento inicial, com esse filme gerador, com esse curta-metragem, nós vamos entrar nos dois artigos que serão aí apreciados por nós, né? Então, faria aí algumas considerações, um resumo aí de cada um dos artigos e mais algumas reflexões. E entre um artigo e outro, eu vou fazer um pequeno intervalo de 5 minutos. Eu peço aí a compreensão dos estudantes, das estudantes, das tutoras e dos tutores, porque eu precisarei tomar alguns medicamentos aí, por conta de um tratamento que eu estou fazendo. Então, a gente faz um intervalinho de 5 minutos e os estudantes podem aproveitar também para tomar uma água, usar o banheiro e etc. Tá? Depois nós continuamos e também passarei, depois da análise dos dois artigos, haverá um momento para uma discussão, né, sobre os conteúdos, sobre correlacionando com o filme, etc. E, após isso, eu vou exibir o template da atividade B, que é o plano de aulas aí que foi solicitado que vocês fizessem enquanto atividade B, né? Então, para tirar algumas dúvidas também em relação a essa atividade. Beleza, gente? Então, vamos começar pelo curta-metragem, tá? Eu vou desligar aqui meu microfone e colocar o vídeo para todos nós assistirmos juntos. E aí, aqueles que quiserem se manifestar no chat, ou se alguém quiser também pedir a palavra, né, depois do filme, antes do início da análise dos textos, fiquem à vontade. Então vamos lá, vocês só me dão um minutinho aí para eu colocar o filme para vocês.
I'd like to buy the world of gold and keep it all. You have 937 messages, all of which are marked urgent. You've got post. 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 Nuts and bolts, circuits and smiles. Nuts and bolts, hugs and wires. Robots. Ok, então aí mais um curta-metragem do Steve Cutts, né? Então a gente já viu outros como o Man, né? Vários estudantes aqui têm feito comentários aí sobre esse e outros curtas-metragens, e fica também mais uma dica aí
de um filme, né, desses curtas-metragens que a gente pode usar em sala de aula, né, ainda mais um curta-metragem de animação, que traz tanto, né, que tem esse poder de adensar, né, muitas informações, oferecendo uma experiência de fruição, e de fruição que é estética, mas ela também tem um grande poder formativo, no sentido de formação de um pensamento mais crítico, mais autônomo e etc., diante dessa situação que se desenha diante de nós, né? Ali a gente viu que a ênfase é na questão da mineração, né? Mas todo dentro de uma cadeia de produtiva, de arranjos produtivos, de configurações sociopsicossociais, né, da sociedade de consumo, e a mineração ali na ênfase é dada à atividade de mineração, tanto que no final a gente tem a gente vai ter justamente o alerta, né, de que até 2050 as atividades de mineração tendem a se triplicar e que tem um papel fundamental na deterioração do meio ambiente, dos biomas, né, da biosfera de um modo geral, né? A Tisar Campos está dizendo que não adianta a mudança ser apenas individual, né? A gente viu o despertar que acontece daquela pessoa, né, do protagonista, entre aspas, digamos assim, né, de ver que tudo aquilo, toda aquela situação, todo aquele Armagedon socioambiental, né, toda aquela cadeia de destruição que destrói o meio ambiente, mas nos destrói juntamente com ele, né, porque fazemos parte da biosfera, então a gente vê o caráter autofágico, né, que o capitalismo cada vez mais adquire, e ao mesmo tempo a gente vê que o despertar do pesadelo é uma falsa sensação de alívio, porque quando ele vai para fora novamente, né, quando ele vê o pássaro azul, ele vai para aquela paisagem um tanto idílica, pouco tocada pelo ser humano, e logo depois a gente vê a destruição se apropriando, né, que na verdade ele não acordou, o pesadelo está acontecendo diante de nós, né? Daí vem o despertar, aquela postura aquela raiva, né, aquele despertar, digamos assim, um tanto radical, né, mas que o Kurt tenta mostrar que, de alguma maneira, há essa necessidade de nós despertarmos, né, wake up call, né, e o Tisar Campos também acrescenta, agora estamos vivendo uma nova era de grandes gastos para alimentar inteligências artificiais, e todos países investindo em suas próprias inteligências para ter a soberania, mas levando o mundo todo para a vala juntos, né? Então, é bem interessante essa consideração de Tisar Campos nesse sentido. Alguém mais gostaria de se manifestar, seja escrevendo, ou compartilhar aí o áudio e a imagem, fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou colocando aqui os slides da aula de hoje, e lembrando que nós teremos um momento, depois da discussão dos textos, então aqueles que também preferirem entrar no debate posteriormente, né, fazer a discussão, seja aqui escrevendo no chat e compartilhando áudio e vídeo, a gente vai ter esse momento de qualquer maneira mais para o final da aula. Tá? Então, enquanto isso, eu vou compartilhar aqui o slide com vocês, só um minutinho. Ok. Deixa eu ver aqui se vocês estão... Deixa eu aumentar o tamanho aqui da imagem. Gostaria de saber se todas e todos conseguem ver o slide, né? Tá aparecendo, professor. Muito obrigado. Não tá em tela cheia. Não está em tela cheia? Aparece a janela do apresentações do Google. Sim, é que eu ainda... Beleza, é que eu ainda não comecei
a apresentação, então, quando eu puser no modo de apresentação, eu acredito que a tela vai ficar cheia. Eu vou começar, aí se acontecer dela não ficar cheia, dos slides não passarem, como já aconteceu outras vezes, daí vocês parem, porque eu vou parar de enxergar a tela aqui do RNP e vou começar a só enxergar os slides aqui no modo de apresentação. Então, eu não vou enxergar mais nada aqui. Tá? Então, se vocês pararem de ouvir minha voz, se travar alguma coisa, eu peço ajuda da professora Mariana, nossa tutora, ou vocês também, estudantes, fiquem à vontade para me interromper. Ó, professor, travou, a gente não está enxergando, os slides não estão passando. Vocês fiquem bem à vontade. Tá? Então, vamos começar aqui. Ok. Então, começamos, né, mais uma reflexão, né? Então, é o nosso terceiro encontro virtual. Lembrando que a nossa próxima aula só vai acontecer depois de mais 2 semanas, né? Já que terça-feira que vem teremos feriado de carnaval, né? E só na semana seguinte a gente retoma as aulas, né? A unidade curricular da professora Renata e, em seguida, essa unidade curricular, tá? E de educação em direitos humanos e meio ambiente, resgatando aqui a imagem da Deus, a gente, né, resgatou na nossa primeira aula, quando a gente também experienciou junto aquela música da Mercedes Sosa, né? E resgatando esse princípio organizador, esse princípio feminino de organização da realidade a partir da sabedoria dos povos ancestrais, né? Lembrando aquilo que o Ayrton Krenak resgata. O futuro é ancestral, né? Talvez a gente, se voltando para a sabedoria dos povos originários, a gente possa ter uma chance, né? Talvez unindo tradição e modernidade para impedir não somente a nossa extinção enquanto espécie humana, mas também o fato de nós estarmos levando o nosso mundo junto a esse precipício, como a gente viu no curta-metragem. E hoje a gente vai ver especificamente concepções de educação ambiental. A gente já trabalhou um pouco essas concepções na última aula, mas como na última aula a gente também viu uma miríade de temas geradores, a gente vai aqui se deter mais especificamente em concepções teóricas de educação ambiental. Algumas orientações sobre esse tópico, que é o tópico 3, na verdade, depois eu ajusto aqui. A gente deve estudar os materiais disponibilizados, assistir à webconferência, né? Aqueles que não puderem estar conosco agora o farão aí ao acessar o vídeo cujo upload será feito no YouTube, e realizar a atividade A, cujo prazo foi estendido até a quarta-feira de cinzas, dia 5 de março. Um lembrete, como vocês estão recebendo aí pelos informes da plataforma Moodle no e-mail de vocês, que deve estar chegando, se já não chegou agora no final da tarde, vai chegar a qualquer momento. Somente poderá fazer essa atividade até o dia 5 de março quem ainda não esgotou as 2 tentativas da atividade A no Moodle. Então, quem já fez, já usou as 2 tentativas, não tem como fazer de novo, tá? Mesmo com esse prazo estendido, tá bom? Só para a gente não cair em algumas dúvidas, como aconteceu na unidade curricular das violências, em relação às atividades A e B daquela outra unidade curricular, tá? O objetivo, então, aqui é compreender, sempre de modo crítico, alguns fundamentos e as principais vertentes da educação ambiental. A gente vai ver que são várias vertentes, né, que variam de acordo com o olhar, né, com os pesquisadores, com os estudiosos do assunto, mas a gente vai perceber, basicamente, uma tríade, né, de concepções de educação ambiental. Especificamente,
compreender esses elementos, esses alicerces da educação ambiental, distinguindo essa tríade, né, esse tripé de concepções conservacionistas, 3 grandes vertentes, né, pragmáticas e críticas. Tá? Então, os textos geradores são os artigos As Macro-Tendências Político-Pedagógicas da Educação Ambiental Brasileira, do Philippe Pommier Lairargues, que é um autor que a gente já viu na aula passada, em parceria com Gustavo Ferreira da Costa Lima, e também Viver Juntos em Nossa Terra, Desafios Contemporâneos da Educação Ambiental, da Lucie Sauvé, uma autora também que foi utilizada por autores de textos anteriores. Né? Aqui a gente vai ter um texto especificamente escrito por essa autora franco-canadense. Então, comecemos pelos textos do Lairargues e do Lima, que são as macro-tendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. Lembrando que após a gente analisar, a gente apreciar esse primeiro artigo, a gente vai ter um pequeno intervalo aí de 3 a 5 minutinhos, como eu já havia solicitado aos estudantes. Tá? Bom, esses autores, então, eles vão, primeiramente, resgatar um autor muito caro à sociologia contemporânea. A gente viu um pouco do pensamento desse autor na aula passada, porque na última aula a gente já viu algumas concepções, né? A gente vai, na verdade, rever essas concepções, mas de uma maneira um pouco mais detida, né? E aí, esse autor é o Pierre Bourdieu, cuja sociologia da cultura vai se debruçar sobre o estudo da sociedade, né? O Pierre Bourdieu, nessa sociologia francesa, ele se debruçou principalmente sobre a educação escolar como um mecanismo de reprodução de desigualdades, né? Ele tenta justamente desnudar uma concepção acrítica de educação, que muitas vezes vem que a educação pode transformar por si só o sistema, né, e ser um mecanismo de inclusão. Ele vai justamente dizer que muitas vezes a educação é um mecanismo de reprodução das desigualdades e de manutenção dos privilégios. O Bourdieu ele trabalha com outros temas também, como relações de gênero, ele vai estudar o gosto, ele vai estudar também as formas como se dá a produção e a reprodução do pensamento, da própria praxis, né? A junção da teoria com a prática, a própria praxis científicas. E, nesse último caso, ele vai trabalhar, por exemplo, na produção e na reprodução do saber científico, dos métodos, técnicas, das grandes descobertas, a partir do conceito de campo científico, né? Que é o espaço no qual os cientistas, os pesquisadores estão ali justamente se digladiando, mas também validando uns aos outros, né? E para trabalhar com essa ideia de campo científico, ele vai justamente desenvolver o conceito de campo social, né? Campo científico é, antes de mais nada, também um campo social. E os autores aqui, o Lairargues e o Costa Lima, eles justamente, para pensar a educação ambiental, eles vão resgatar esse conceito do Pierre Bourdieu, que é o de campo social. Então, imagino que vários professores aqui, principalmente aqueles que são da área de ciências humanas, mas também os de outras áreas, né, provavelmente estudaram um pouco desse autor na sociologia da educação, né, e quem sabe outros aqui têm estudado em suas especializações, mestrados, doutorados e etc. O que é o campo social, então? É um espaço de disputa, tanto simbólica como material. É um espaço de disputa no qual sujeitos e grupos sociais, estratos de classe, vão agir nesse espaço, né, no qual uma correlação de forças, muitas vezes antagônicas, vai
se fazer presente, né? Uma disputa cultural e também socioeconômica, né? É uma disputa que se dá no plano cultural, político, científico, mas também se dá dentro, né, dos mecanismos de reprodução material, da base produtiva, né, da sociedade, pensando-se sempre nos mecanismos de dominação de classe, de uma classe sobre a outra. Tudo isso, então, compõe esse campo social. Então, a noção de campo social definida por Pierre Bourdieu pressupõe um espaço plural de agentes sociais, aqui em vermelho, e de posições conceituais e políticas que disputam a definição das regras de funcionamento, culturas e valores reconhecidos pelos integrantes de um determinado universo cultural. E aí o Bourdieu ele também vai mobilizar vários conceitos, como os de capital cultural, que está ligado aos conhecimentos, às trajetórias de ensino, aos diplomas que os sujeitos vão obter ao longo de suas trajetórias de vida e que vão lhe dar uma posição mais ou menos privilegiada dentro do campo. Capital social, que está ligado, por exemplo, às relações que as pessoas estabelecem e que podem ajudá-las a obter maior ascensão social, né? Quanto mais capital social eles vão ter, essa rede de conhecimentos, de relacionamentos, de pessoas, né? Que podem conferir às pessoas maior ou menor privilégio, de acordo com maior ou menor acúmulo de capital social. O capital econômico, né, como a gente já percebe a partir de autores aí, desde Adam Smith até aqueles do materialismo histórico dialético, que diz respeito justamente ao poder econômico que os sujeitos têm de compra, de consumo, de ter posse, né, dos meios de produção, de acordo com o materialismo histórico dialético. E a gente pode pensar também no capital simbólico, que está ligado justamente à maneira como esses sujeitos vão ser percebidos, respeitados, né, enquanto pessoas que têm digamos assim, uma maior ou menor respeitabilidade dentro de cada campo, né? E esse capital simbólico muitas vezes é constituído justamente por uma correlação entre capital cultural, capital econômico, capital social e etc. É lá que esses agentes, né, com diferentes níveis de acumulação de capital cultural, político, também a gente pode pensar no capital político, que é aquele ligado aos processos decisórios, daqueles que têm maior poder, né, de se impor dentro das estruturas do Estado, o capital simbólico, político, econômico, cultural, a partir da maior ou menor posse, acumulação desses tipos de capital em vários níveis, né, é que os agentes sociais podem adotar estratégias de conservação, geralmente as classes dominantes, que têm interesse na manutenção do status quo, na maneira como se dá a forma de sociabilidade, sempre a partir de mecanismos de dominação. Então, existem aqueles que querem manter as regras do campo social funcionando, né, de acordo com seus interesses para manutenção de dominação, e aqueles agentes sociais, aqueles sujeitos que podem também agir a partir de estratégias de subversão, né, tentando de alguma maneira sair da situação de dominados, não necessariamente sair dessa condição de dominados quer dizer que eles queiram acabar com o mecanismo de dominação. Muitas vezes aqueles dominados querem também se tornar dominadores, como Paulo Freire já nos mostrou muito bem, ou aqueles que realmente querem, de alguma maneira, abalar ou até acabar com o status quo vigente, né? De uma maneira geral, isso não é o que acontece, né? Porque a sociologia do Bourdieu é, inclusive, percebida como uma sociologia crítica,
porém conservadora, por autores que trabalham com a sociologia da educação, como Demerval Saviani, numa obra muito famosa chamada Escola e Democracia. Bom, qual que é a relação entre esse campo onde se dá toda essa correlação de força, no qual sujeitos que detêm maior ou menor capital, seja ele simbólico, econômico, cultural, né, e a posição que eles ocupam na sociedade, qual que é a relação entre esse campo social e a educação ambiental? Então, a gente pode pensar, os autores vão afirmar que a educação ambiental pode ser analisada como um campo social que é atravessado por disputas de poder com diferentes tendências político-pedagógicas. Então, essas disputas de poder que se dão dentro do campo social da educação ambiental está ligada também a uma disputa de poder de narrativas e de concepção de educação ambiental. E essas concepções e essas narrativas, né, e esses elementos epistemológicos e também metodológicos que vão compor as diferentes vertentes e correntes da educação ambiental espelham mecanismos de dominação, que são mecanismos de dominação simbólico, cultural e também econômico, produtivo, material. Analiticamente, nesse sentido, aqui em vermelho, trata-se de discriminar, classificar e interpretar fenômenos ou processos que são diferentes entre si, mas devido a certas semelhanças ou elementos comuns, tendem a ser confundidos com uma totalidade homogênea. O que não é, porque é justamente dentro dessa correlação de forças, dentro do campo social da educação ambiental, a gente vai ter não uma totalidade homogênea, justamente, né, vários grupos e sujeitos que estão disputando nesse campo da educação ambiental, nesse campo social, que também é um campo científico, né, porque ele está muito ligado à pesquisa acadêmica, né, ao conhecimento cientificamente erigido, né? Então a gente vai ver que não há uma totalidade homogênea, e sim uma disputa de narrativas e uma disputa também de visões de mundo e de concepções de educação ambiental. E a análise do campo da educação ambiental, desse campo social, permite identificar suas tendências internas e seus conflitos. A diferenciação, então, pode produzir um conhecimento mais fiel à realidade do objeto ou processo observado. O que isso quer dizer? Entender essas tendências internas e seus conflitos espelham não somente visões de educação, mas justamente visões de educação ambiental que estão ligadas a visões de mundo, seja de manutenção do status quo da ordem pré-estabelecida, seja, como a gente já viu um pouco na semana retrasada, pensar que que não se pode conceber educação ambiental e uma melhoria, não só quantitativa, mas qualitativa, dessa situação dantesca, né, infernal, literalmente, na qual nós estamos imersos, sem pensar também uma nova visão de mundo e um novo modelo de sociedade, né? Ou seja, questionar tudo. Bom, existe então um debate nessa correlação de forças que compõe esse campo social da educação ambiental entre os riscos e benefícios da explicitação dessas correntes político-pedagógicas, né? Ou seja, será que é necessário explicitar correntes políticas pedagógicas? Quais são os riscos nesse processo onde a gente traz à tona, à baila, justamente essas visões de educação, essas visões didático-pedagógicas muitas vezes tão díspares? Quais são os possíveis riscos ao se fazer essa diferenciação e elencar essas diversas visões de mundo e, por conseguinte, de educação ambiental? Em relação aos riscos, a gente pode pensar que os riscos de análise seriam maiores do que os ganhos, porque entende que as tipologias, né, justamente você categorizar
e você diferenciar as diferentes visões de educação ambiental, acabam simplificando a realidade. Então, do ponto de vista epistemológico, da epistemologia da educação ambiental, quando a gente faz essa compartimentalização, a gente pode perder de vista justamente o dinamismo que existe dentro dessas concepções, e pensando inclusive nas suas intersecções, e isso pode induzir a um estranhamento entre os atores sociais que compartilham o campo e que, de um modo geral, desejam uma melhoria, né, uma superação, né, dessa situação que talvez algo que seja um consenso entre todos é que do jeito que está a coisa não pode ficar. Né? A gente viu o curta-metragem. Já a segunda posição, ela percebe que é necessária, sim, uma diferenciação, porque não se trataria aqui de um esforço gratuito de abstração, mas de uma interpretação da realidade que traz resultados positivos. A necessidade de compreender as singularidades do campo social da educação ambiental é um caminho irreversível para seu amadurecimento teórico e epistemológico. E aí os autores também aqui já deixam bem claro, é esse caminho que a gente vai seguir. A gente tem que mostrar, apesar desses riscos que são mostrados por outros autores, eles entram num debate e, olha, não, a gente vai explicitar, sim, quais são as diferentes correntes, né, da educação ambiental. Né? Então, eles vão assumir, não, a gente vai estabelecer, sim, uma tipologia. E, minhas caras e meus caros, não existe ciência neutra. Tá? Aquela coisa positivista, ou do Durkheim, né, que a gente vê muitas vezes na sociologia da educação, de que é possível uma neutralidade, isso não existe. Tá? Todo conhecimento científico, ele tende, né, ele serve um propósito, pode ser libertário ou pode ser de dominação, tá? Ou outros também. A educação ambiental surge como resposta à crise ambiental reconhecida no final do século XX. O seu objetivo é transformar, aqui a gente tem uma contextualização histórica, né, a visão do mundo e a prática social para minimizar os impactos ambientais. Né? Então, o aprofundamento teórico ao longo do tempo tornou essa prática educativa mais complexa, pois o campo se diversificou, abrangendo diferentes concepções e abordagens. Né? Se no início existe uma visão tanto homogênea, talvez até um tanto ingênua e romântica, de se perceber a educação ambiental, né? E pensando no aprimoramento das relações entre ser humano e meio ambiente, justamente ao longo do tempo, essa visão um pouco simplificadora, né, ela serviu como base para uma contestação posterior, né, da qual vão emergir outras visões de educação ambiental, né, dentro da correlação de forças, às vezes baseadas em confluência, mas principalmente antagônicas, que se dão no campo social e educação ambiental. A multiplicidade de propostas conceituais revelava essa diversidade interna, que na fase fundacional, né, na fase de fundação, no início da educação ambiental, ainda não podia ser percebida, apenas na fase de consolidação desse campo pode ser de fato percebida, como acontece nos últimos anos. Então, a gente tem algumas fases, né? Então, nas décadas de 1960 e 1970, se busca definir, de modo universal, a educação ambiental. Isso é bem interessante, que quando uma nova área do conhecimento vem à tona, emerge, há muitas vezes uma situação, né, de ter uma grande definição, né, que abarque tudo, né, que contemple a todos aqueles sujeitos, aqueles grupos que estão preocupados com o meio ambiente. Mas a gente pode pensar isso mesmo nos direitos humanos, né? Como a gente já tem problematizado essas concepções universalistas dos direitos humanos, desde a Declaração do Homem e do Cidadão, no final do século XVIII, né? Até
a própria Declaração dos Direitos a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que vem depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode pensar que sempre as concepções elas tendem a universalizar num primeiro momento, e depois elas vão sendo questionadas, né? Isso não acontece só com os direitos humanos, isso acontece com a educação ambiental, até para a gente pensar nas correlações entre direitos humanos e educação ambiental. A gente tem aqui a influência de eventos, né, que se dedicam a essa temática, como a Conferência Internacional de Estocolmo, né, nos anos 1970. Só que essa primeira fase, ela tem essa abordagem conservacionista, concepções naturalistas, né, do meio ambiente, como a gente já viu em momentos anteriores. Vamos conhecer para amar e vamos amar para preservar. É muito bonito, né? E é necessário, sim, mas isso não basta, né? E muitas vezes acaba caindo nas armadilhas das distorções ideológicas, né? Já nas décadas de 1980 e 1990, aí já começa a ter a haver uma percepção da diversidade de visões de mundos que vão pautar a educação ambiental e, por conseguinte, desses atores que estão mobilizando, desses sujeitos, né, que estão mobilizando o debate. A educação ambiental, ela começa a se expandir para além das concepções meramente conservacionistas, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a criação da coordenação de educação ambiental do Ministério da Educação, né? A gente vai ter, na década de 1990, aqui no Brasil, aqueles aí que nasceram nos anos 1970, no início dos anos 1980, devem lembrar da ECO 92, a Conferência das Nações Unidas que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é muito conhecida como Rio 92 até hoje, né? E a gente já tem ali uma emergência de outras vozes. E a partir do século XXI, a partir dos anos 2000, a gente vai ter a consolidação e o desenvolvimento de diferentes correntes teóricas, né? A educação ambiental crítica e a ecologia política, né, como já vimos em aula anterior, começa a ganhar força. De qualquer maneira, é sempre bom reforçar que a interpretação e o discurso conservacionistas que conquistaram a hegemonia do campo social da educação ambiental no Brasil no período inicial foram vitoriosos, entre outras razões, porque se tornaram funcionais para as instituições políticas e econômicas dominantes, né? Então, ainda nos anos 2000, apesar da gente ter a emergência de outras correntes, a pragmática, a crítica, etc., a gente tem que pensar que ao longo dessas décadas, né, desde os anos 1960, quando a gente vai ter essa concepção, vamos amar a natureza, vamos conservar o meio ambiente, nós, indivíduos, temos o papel fundamental e, portanto, a educação escolar tem um papel ambiental para conscientizar e mobilizar o indivíduo. Então, você tem uma responsabilização do indivíduo em relação a processos que, como a gente já viu, são processos estruturais, são processos sistêmicos. A gente vê que isso cai como uma luva para as elites, para as classes dominantes brasileiras, né? Então, vamos conservar, desde que isso não coloque o modo de produção capitalista e também a estratificação social brasileira. O que é a estratificação? Né? Só para a gente lembrar a contribuição da sociologia, né? E vocês devem perceber que eu estou sempre trazendo esse olhar
sociológico, porque eu sou professor de sociologia, eu sou sociólogo, né, como a professora Mariana aqui, que também é uma companheira de luta pedagógica no IFSC, né, a gente acaba puxando muito para a sociologia também, né? Mas a gente pode pensar que a estratificação social brasileira é sempre bastante injusta, né? O que é a estratificação social? É a divisão de uma sociedade em grupos que vão ter, aí a gente pode usar o Bourdieu também, maior ou menor capital cultural, econômico e etc., né? E a gente vai ter a divisão entre classes sociais, que sempre foi uma estratificação social extremamente injusta, né? A gente não resolveu problemas desde o processo de colonização, que até hoje estão aí, e etc. Então, essa visão conservacionista da educação ambiental, ela não ameaçava ninguém, porque ela não questionava o sistema. Ao contrário, a gente pode pensar principalmente numa culpabilização do indivíduo, né? E não, por exemplo, do Estado brasileiro ou das grandes corporações, das grandes indústrias ou melhor, transnacionais, né? Que tem o seu papel. Bom, então, de qualquer maneira, a gente vai ter, além dessa visão conservacionista, outras que continuam vindo à baila. Porque se percebe cada vez mais, ao longo de todo esse debate, ao longo dessas décadas, que a educação ambiental não é monolítica. Diferentes correntes, então, vão surgindo. Então, a gente tem várias classificações, aqui a gente só tem algumas delas. A classificação do Sorrentino, né? Ele vai fazer a divisão entre abordagens, concepções de educação ambiental, ele também vai usar a conservacionista, né? O foco na sensibilização, na preservação da natureza. Eu me lembro bem nos anos 1980, numa propaganda aí, eu acho que era de jeans, de Starup, que era um jeans muito famoso aí. As pessoas mais velhas como eu talvez se lembrem, em que a gente via o som de uma música do Ivan Lins, Um Novo Tempo, Apesar dos Perigos, Estamos Unidos para Sobreviver, vários adolescentes brancos, né? Porque quando você ligava a TV brasileira nos anos 80, 90, e na verdade até pouco tempo atrás, parecia que você estava assistindo que era a televisão de um país europeu, né? Todo mundo era branco, e aqueles adolescentes brancos, todos eles usando calça jeans, né? Que faziam uma corrente humana ali, um círculo humano em volta de uma árvore para impedir que ela fosse arrancada por um trator, né, dirigido aí por um homem impiedoso, né? Então essa ideia, vamos salvar a natureza é boa, a natureza é bela, né? A gente também tem uma outra concepção de educação, que é aquela que parte do pressuposto de que é necessário, para sensibilizar, também fazer algumas inovações na praxis pedagógica. Vamos levar a garotada, a piazada, a molecada, né, os curumins, como se diz lá na região amazônica, onde eu morei por muito tempo, né? Vamos levar a garotada para o ar livre, vamos fazer com que eles tenham contato, né, uma aprendizagem experiencial direta, uma experiência direta com o meio ambiente. Também a gente vai ter na classificação do Sorrentino a ideia de que a educação ambiental deve ser percebida a partir da gestão. O meio ambiente deve ser bem gerido, né? Os recursos naturais devem ser bem geridos, né? E essa ideia também de gestão ambiental pode ser percebida também na economia ecológica, em certa medida, que vai tentar ir além da gestão ambiental a partir de uma abordagem interdisciplinar que integra tanto ecologia como economia, né? Então, vamos tentar uma economia, daí tem aquela ideia também de sustentabilidade, né? Que está presente tanto na gestão ambiental como na economia ecológica, mas no caso da economia ecológica ser desenvolvido de uma maneira mais ampla. Então, foram criadas novas denominações para diferenciar essa prática educativa, que já continha em seu nome uma adjetivação qualificadora que vem lá desde as concepções conservacionistas, desde os anos 1960, 1970. É o ambiental,
e educação ambiental, né? Então, essa adjetivação primordial. E aí vem a educação ambiental crítica, né? Ela surge como um contraponto à abordagem conservacionista e pragmática dos anos 90. Já falamos um pouco sobre a pragmática, já vamos revê-la daqui a pouco, né? Ela está entre a conservacionista e a crítica. Ela tem como influências teóricas, como a gente também já viu num dos textos da aula passada, autores como Paulo Freire, da teoria crítica, e aqui a gente pode até pensar nos frankfurtianos, né? A Theodor Adorno, autores que se usam referencial pautado em Theodor Adorno, Max Hockenheim e Walter Benjamin. A ecologia política, né? Então, que está ligado também a um caráter bastante militante, de atuação forte, inclusive dos movimentos sociais, e o próprio pensamento marxista, né? Propõe a superação do paradigma hegemônico, que trata o ser humano como um ente abstrato, né? Que ele deve ser visto como um ser concreto dentro das suas condições não apenas simbólicas, mas sobretudo materiais de existência, e é um sujeito que a priori tem um potencial prometeico de transformação infraestrutural, superestrutural, sistêmica, né? Ou seja, os problemas ambientais, eles são percebidos dentro de relações sociais e econômicas. Aqui não basta lutar por uma outra cultura na relação entre seres humanos e ambiente, mas também, como a gente já viu, né, naquele texto contundentemente marxista na aula passada, lutar por uma nova sociedade. Bom, então a partir dos anos 2000, o debate vai se ampliando, né? Então a gente vai ter a visão pragmática que vai trazer o consumo sustentável, né? O papel que é do indivíduo, mas também das grandes empresas, das grandes corporações, a economia verde, aquela coisa toda, e a própria justiça ambiental, que também está ligada ao combate às iniquidades ambientais, né? Que afetam diferentes grupos, as injustiças ambientais que afetam diferentes grupos, né, beneficiando alguns, principalmente as classes dominantes, e prejudicando outros, como a gente já viu no racismo ambiental, né? Então, há um fortalecimento aqui da macro tendência pragmática, que também já vimos em aula anterior. O que a tendência pragmática, ela, resgatando, ela vai trazer? Né? Ela vai trazer essa necessidade, sim, é um problema geral, né? É um problema de todos, esse é o discurso, né? Então, ideologicamente é o que se diz. Mas vamos aliar capitalismo a uma relação simbiótica com o meio ambiente, daí vem a ideia de sustentabilidade. Só que, apesar de se ver um cenário geral, existe aqui também a responsabilização dos indivíduos. Vamos separar o lixo, né? Vamos fazer projetos dentro das escolas ligados a essa sustentabilidade, né? Então, vamos desde sensibilizar o alunado, as nossas e nossos estudantes, para a necessidade da coleta seletiva, né? Eles vão ser multiplicadores dentro de suas casas, né? Vamos pensar em como implantar projetos, né, de sustentabilidade na escola, na empresa, nas casas, nas comunidades religiosas e etc. Né? Então, apesar da gente perceber que mesmo na tendência pragmática que tende à sustentabilidade, que é percebida pela corrente crítica como um grande conto da carrochinha, a gente pode perceber que o debate vai aumentando. E aí, daí eu já vou adiantar, abrir um parênteses aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, e pensem nisso quando vocês elaborarem os planos de aulas da atividade B, a não jogar fora a criança junto com a água suja da bacia que foi usada para banhar essa criança. Porque existem elementos que podem integrar, inclusive de modo crítico,
elementos que surgiram em outras concepções de educação que não eram tão críticas, mas que podem ser utilizadas, sim, para a gente pensar num viés de educação ambiental mais crítica. Mas isso cabe a cada um dos estudantes e das estudantes aqui presentes, porque cada um de vocês também tem suas visões de mundo, né? Então, a ideia aqui é suscitar e estimular o pensamento crítico. A perspectiva que vai orientar o seu trabalho, se é conservacionista, se é pragmático, se é crítico, e etc., e é com vocês. Tá? Nesse sentido, né, vai surgindo cada vez mais a necessidade de integrar a questão ambiental a uma perspectiva mais ampla de transformação social. Isso é mais evidente na concepção crítica. Isso não quer dizer que a gente não possa pensar que há elementos, inclusive, na concepção pragmática. A educação ambiental vai evoluindo, incorporando abordagens e desafios dialeticamente. A crise ambiental não expressava problemas da natureza, mas problemas que se manifestavam na natureza. E como nós sabemos, quem que está causando esses problemas? Quem que são os primatas superevoluídos que fazem rock, poesia, samba, mas também destroem o meio ambiente, né? Então, é o Homo sapiens, né? As causas constituintes desses problemas tinham origem nas relações sociais, nos modelos de sociedade e de desenvolvimento prevalecentes. Aí uma contribuição bem forte das concepções críticas. E aqui, né, para a gente ter a sistematização que o Costa Lima e o Lairargues né, eles deixam bem claro, como já foi dito, a gente vai sim fazer uma tipologia, a gente vai apontar três, eles vão chamar de macro tendências, três grandes correntes que são, aqui a gente está repetindo, mas é para firmar, para ficar mais firme isso na nossa mente. A conservacionista, a pragmática e a crítica. Cada uma delas possuem concepções distintas sobre as relações entre educação, sociedade e meio ambiente. A conservacionista, repetindo, ela é baseada na valorização da natureza e na mudança de comportamento individual. Ela vincula-se a princípios da ecologia, a pauta verde, como a biodiversidade e o ecoturismo, né? Que, inclusive, o ecoturismo é uma grande fonte também de dividendos para as comunidades, as cidades, né, dentro dos arranjos produtivos de cada região, né? O Fritjof Capra, autor de livros como O Tal da Física e O Ponto de Mutação, ele vai propor a alfabetização ecológica com base em princípios como a interdependência, né, as teorias dos sistemas, tudo está interligado, e a ciclagem, os ciclos, né, que vão orientar os fluxos da natureza e do qual nós fazemos parte. São representações conservadoras da educação e da sociedade porque não questionam a estrutura social vigente em sua totalidade, apenas pleiteiam reformas setoriais. Aí eu mais uma vez indico a leitura de obras de Fritjof Capra, né, principalmente O Ponto de Mutação, e o filme O Ponto de Mutação, que narra o diálogo, né, o título dele em inglês original é Mind Walk. Acho que já falei desse filme para vocês, mas eu reitero. Ele mostra uma caminhada em um castelo feudal medieval na França. E é bem interessante porque quando esse castelo ele fica isolado do resto do mundo. Era até um mecanismo de proteção desse castelo contra as invasões bárbaras na Idade Média, né? A própria natureza protegia o feudo, né? E ali, quando eles estão totalmente isolados do mundo, eles fazem essa caminhada mental. E os diferentes conceitos, ideias que o Fritjof apresenta estão encarnadas em três personagens, que são uma cientista física, que ela está bastante decepcionada com o uso que fizeram de suas descobertas para usos militares, bélicos, um ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, que perdeu as eleições, né? E um poeta,
né? Então, é bem interessante. Aí eu me dou o direito aqui de talvez discordar um pouquinho do Lairargues e do Costa Lima. Eu não localizaria o Frigiocapra na macrotendência conservacionista. Eu acho que eu colocaria numa concepção pragmática, porque existe um questionamento maior do que o que em relação à realidade social do que a que existe na concepção conservacionista. Fecho parênteses aqui, né, fiquem à vontade para discordar depois no debate, né, mas creio que há um certo questionamento aqui, não uma certa reprodução e adaptação, como acontece de um modo geral. Mas aí, para vocês verem, né, o debate, não sou uma autoridade no assunto, muito pelo contrário, minha pesquisa não é na área de educação ambiental, né, está mais ligada às relações étnico-raciais, e mesmo nessa área eu ainda estou aprendendo, estou fazendo meu letramento racial, mas pensando em leituras anteriores que eu fiz do Capra, principalmente durante a minha graduação, né, a gente pode pensar como o debate é vasto, né? Bom, de um modo geral, a gente também vai ter, dentro dessas 3 divisões que os autores fazem, a macro tendência pragmática. Ela é alinhada ao ambientalismo de resultados e ao ecologismo de mercado. Olha que interessante essa expressão, ecologismo de mercado, né? Vamos proteger a natureza, vamos nos empenhar, vamos além de amar a natureza, né? Vamos criar ONGs, né? Então a gente tem aí o Greenpeace, que tem o seu papel e etc. Vamos adaptar, vamos criar selos de qualidade total que as grandes empresas devem alcançar, e muitas vezes isso se impõe às grandes empresas, né? Esses grandes selos verdes dos sistemas aí de qualidade total, desde que isso não coloque a maneira como se dá o encadeamento das forças produtivas em xeque, ou seja, vamos fazer tudo isso dentro do capitalismo, né? Prioriza a economia verde, as certificações, os ISOs e etc., e a responsabilidade socioambiental. A macro tendência pragmática tem suas raízes no estilo de produção e consumo advindos do pós-guerra, e poderia apresentar uma leitura crítica da realidade se aproveitasse o potencial crítico da articulação das dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas e ecológicas. Ou seja, até se leva essa articulação em consideração até certo ponto. O problema não é o capitalismo, o problema é que o capitalismo ele tem que ser responsável. Aí pergunto mais uma vez, se é possível. Aí fica um questionamento de cada um, dentro da visão de mundo de cada um, né, e etc. Né? Então, as críticas que podem ser feitas a essa macro tendência, muitas vezes as soluções elas são superficiais, não se questiona a estrutura econômica vigente e aborda o meio ambiente de modo reducionista, sem considerar as desigualdades socioeconômicas. Quando ela faz sempre dentro de um viés, na melhor das hipóteses, social-democrata, né? uma certa inclusão, mas não se questiona a grande exclusão que o sistema gera, tanto de países desenvolvidos em relação aos subdesenvolvidos, como as desigualdades que existem, tanto no mundo desenvolvido como no mundo subdesenvolvido, onde elas são muito mais evidentes. A macro tendência pragmática, então, ela representa, segundo esses autores, uma forma de ajustamento ao conceito neoliberal de redução do Estado, né? Então, o Estado não deve fazer isso, ou deve fazer isso até certo ponto. Aí que você pode perceber, a partir do olhar desses dois autores, que é uma terceirização que se faz mesmo, né? Então, olha, os problemas são sistêmicos, são estruturais. Não são, na verdade, o problema não é estrutural, porque o sistema ele funciona, o problema é que é um sistema que está sendo levado de modo irresponsável. O problema não é o sistema, é o indivíduo. Você está entendendo como é que funciona a distorção ideológica?
né, dessa macro tendência pragmática, de acordo com os autores, seria mais por aí. E a macro tendência crítica, ela está fundamentada na justiça socioambiental e na emancipação dos sujeitos. Ela integra todas essas dimensões, né, que são sociais, políticas e econômicas ao debate, e todas essas correntes, com algumas da macro tendência crítica, elas se constroem com variações. A gente vai ver isso, por exemplo, no texto da Lucie Salvet, que tem elementos críticos, mas também tem elementos da macro tendência pragmática. Ela se constrói em oposição às tendências conservadoras, procurando contextualizar e politizar o debate ambiental. E aí tem uma citação do Einstein, né? Nenhum problema pode ser resolvido a partir da mesma consciência que o criou. Precisamos aprender a ver o mundo renovado, né? Interessante que é o mesmo tipo de crítica que quem assistir o filme Um Ponto de Mutação, recomendo muito, vai ver as mesmas palavras na cientista física, né? Ela o tempo todo ela fala da superação da visão cartesiana de mundo e que a gente precisa de uma nova visão de mundo, amparada na visão sistêmica, né? da ecologia sistêmica, teoria dos sistemas. Então, essas macro tendências, né, atualmente, a conservacionismo e a pragmática, elas ainda predominam, mas elas apresentam limitações criticamente percebidas, né? Elas têm limitações epistemológicas, elas têm também limitações na sua concretização, enquanto a macro tendência crítica ela busca transformar estruturas sociais e econômicas. A magnitude dos desafios e das incertezas que vivenciamos na alta modernidade, é como os autores vão chamar o estágio cultural, político, econômico que nós vivemos, né? Alguns autores já vão falar em pós-modernidade, tem todo um debate em torno disso, não comporta reduções, exige, ao contrário, abertura, inclusão, diálogo e capacidade de ver o novo. Tá? E aí é isso, peço aí para os estudantes a pausa, eu vou parar a gravação, eu não posso me esquecer de voltar a gravação, como eu esqueci uma outra aula, daí tive que regravar a segunda parte, não sei se vocês lembram, mas eu vou parar a gravação, e agora a gente vai, né, eu vou tomar meus medicamentos, vocês tomam, eu quase falei, vão tomar um banho, que está muito calor aqui, eu estou morrendo de vontade de tomar um banho, mas vocês podem tomar uma água e ir ao banheiro, fazer um intervalinho aí de 5 minutos, tá bom? A gente já volta para o finalzinho aí da aula, que vai ser mais rápido. A nossa gravação. Então, a gente continua aqui e vamos iniciar aqui mais rapidamente, né, o texto Viver Juntos em Nossa Terra, Desafios Contemporâneos da Educação Ambiental, de Lucie Salvet. Essa autora, então, ela traz um texto que ele é escrito de uma maneira, digamos assim, um tanto amorosa, né, comparando com o texto dos autores anterior, do texto anterior, e ela traz esse desafio, né, ela já começa a discutir o desafio ético e político do viver juntos, né? Por que essa autora está aqui? Ela é uma referência teórica na educação ambiental e também para a gente perceber, ou tentar perceber alguns elementos da construção textual, na utilização de conceitos dessa autora, para que a gente, de alguma maneira, tente situá-la numa dessas macro tendências, dessas macro correntes, né, que a gente viu no texto passado. A autora vai dizer que viver juntos nesse mundo é o desafio ético
e político mais exigente, mais fundamental de nossas sociedades urbanizadas, um processo de miscigenação em que se forjam novas identidades por meio de novos relatos de alteridade. Se, por um lado, essa alteridade, né, essa postura de reconhecer a diferença do outro a partir do respeito, né, a partir da percepção de que a diversidade traz mais dinamismo, traz mais possibilidade e colorido para a existência social, por outro lado, ela traz grandes desafios, porque a gente tem percebido cada vez mais processos pautados no etnocentrismo, que é a visão de mundo a partir da qual o outro é percebido pelo nosso olhar, em um olhar recorrentemente preconceituoso, né, o que acarreta processos de discriminação em relação a essas novas identidades emergentes, desses processos de miscigenação que acontecem em escala planetária. É possível pensar, apesar de todos esses desafios que são tecidos nas relações entre alteridade e etnocentrismo, que a educação ambiental ela pode surgir para essa autora como uma possível resposta, conectando-se com a educação para a cidadania e uma democracia participativa que promova a justiça e a equidade social. Então, esse discurso de um mundo melhor, de uma vida melhor, de uma realidade no qual as pessoas vivam de maneira cidadã, irmanada, em harmonia com o meio ambiente, ela pode ser percebida na concepção crítica de educação ambiental, mas a gente também tem elementos dela que costumam se apresentar dentro da perspectiva pragmática. A educação ambiental nos desafia em torno de questões vivas. Ela responde às inquietudes maiores. Ela nos faz aprender a reabitar coletivamente nossos meios de vida de modo responsável, em função de valores constantemente esclarecidos e afirmados. Então, aqui a gente vê uma chamada, ou é possível perceber, né, dependendo do ponto de vista, para uma concepção de identidade planetária, de cidadania planetária, que é muito perceptível, por exemplo, em autores das teorias da complexidade, como Edgar Morin, né? Não estou colocando ela como autora da teoria da complexidade, mas a gente pode perceber esses elementos. A educação ambiental é a base para a construção de uma identidade ambiental, promovendo o engajamento crítico e as transformações das sociedades a partir de práticas de solidariedade e resiliência. Bom, continuando. Para além do respeito, é importante desenvolver uma ética da solicitude, do cuidado e da solidariedade, o que demanda aprender a viver juntos, com o meio ambiente, né? Então, você vê que no texto isso está também em caixa alta, né? Essas éticas da solicitude, ela lembra também a ética da solidariedade, da responsabilidade parental do Hans Jonas, que é um outro pensador que discute os novos imperativos categóricos, né, naquela acepção de Immanuel Kant, que devem vir à tona a partir da percepção de que a gente tem que estabelecer uma nova ética ligada à relação entre homem e meio ambiente e que passa pelo estabelecimento também de uma nova relação entre as pessoas, né? Então, aqui a Lucy Salvé vai falar da ética da solicitude, do cuidado e da solidariedade. O Hans Jonas, ele também trabalha com essa concepção, mas principalmente dentro de uma ética da responsabilidade parental, da gente aprender a ter um desprendimento em relação ao que a Terra pode nos oferecer e parar de usar a Terra como um mero
recurso natural para satisfazer nossas necessidades de consumo, que são necessidades inventadas aí para manutenção do sistema, e ao mesmo tempo a gente tem um desprendimento em relação ao futuro, porque a gente tem que ter um cuidado com as futuras gerações. O mesmo cuidado parental, aqui é claro, é uma concepção um pouco idealizada, né, do amor entre que os pais e as mães, que as pessoas que têm esse papel possuem em relação aos seus filhos, né, a ideia de que um pai e uma mãe, ou uma pessoa que cuide de um filho que desempenhe esse papel, vai ter de desprendimento, né, em relação a esse filho, a essa filha, né? Se cria os filhos não para a gente, mas para o mundo, para o futuro, para eles mesmos, né? Então, a gente só quer que eles sejam felizes e vivam bem. Então, essa responsabilidade parental a gente deve estender ao meio ambiente também, né? Temos que pensar nas futuras gerações, né? Tanto de humanos como de todos os seres vivos. Então, a gente pode pensar nesse apelo da autora dentro dessa percepção, né, que tenta ser sistêmica, né, de trazer uma nova perspectiva de olhar para a teia de relações nas quais a humanidade está imersa, e que são teias não apenas sociais, econômicas, políticas, mas teias biológicas, né, dentro da biosfera. E aí, isso aproxima muito ela das concepções pragmáticas, ela vem falar da inovação, do papel da inovação na educação ambiental. O conceito de inovação, ele está muito, digamos assim, ele se situa dentro dos limites da dinâmica de renovação tecnológica que retroalimenta o modo de produção capitalista, né? Então, se fala muito em inovação, né? A ciência tem um caráter inovador, as empresas têm que inovar, as escolas têm que inovar. Vamos inovar também na educação ambiental. A ideia de inovação abarca tanto sobre a inovação tecnológica como a inovação cultural, econômica, legal, política, pelas mudanças das práticas e dos modos de vida. Aí, só que ao mesmo tempo que vem, é que a autora usa alguns conceitos que são típicos, né, de uma visão de mundo moldada e que espelha, muitas vezes de modo pouco crítico, o modo de produção capitalista, existe também a chamada por uma mudança maior. A inovação não é apenas tecnológica, ela envolve mudanças nas práticas e nos modos de vida, o que também se aplica ao campo da educação ambiental. Então, ela também vai falar da importância da criatividade nesse processo formativo da educação ambiental, no intuito de contribuir para a melhoria da relação com o meio ambiente e a equidade socioecológica. A educação ambiental faz o chamado à criatividade, incita imaginar um mundo de outro modo. A educação ambiental promove a emergência de projetos inovadores que busquem soluções sustentáveis em várias áreas da vida cotidiana. E solução sustentável é um conceito que espelha uma concepção pragmática de educação ambiental. Aí ela vem falar da valorização de práticas antigas. Aí a gente pode pensar que ela está se referindo, lembrando que é uma estudiosa de um país desenvolvido, do Canadá, né, etc., né, de uma perspectiva bastante ocidentalista, mas a gente pode pensar que ela está falando aqui das culturas, das práticas ancestrais, de povos originários e etc. Ela valoriza as práticas antigas também, ou aquelas culturas marginais ou marginalizadas, né? Ela coloca marginais entre aspas. A inovação não é uma corrida precipitada ou uma fuga para outro lugar. Ela pode também restaurar essas práticas originais, né, antigas, ou reabilitar. A educação ambiental resgata e valoriza práticas e culturas que podem ser fundamentais na busca por
soluções ecológicas. Então, aqui dá para ver uma mescla, né, entre aspectos pragmáticos e críticos, né, da educação ambiental. A educação ambiental coloca em evidência a característica essencialmente política das questões ambientais. Política significa que concerne as coisas públicas. Ao abordar as questões ambientais, a educação ambiental se torna um motor de crítica social, questionando quem decide por quê e incentivando a participação cidadã. Aqui ela se aproxima de um enfoque mais crítico da educação ambiental. Isso, pelo menos, ao meu ver. Né? E aí fiquem à vontade também, nesse momento que já vai começar, de vocês trazerem as concepções. O texto da Solvay está mais aqui para a gente pensar na complexidade do debate que está sendo realizado em torno da educação ambiental. E quando eu fiz aquele apelo a não se jogar a criança junto com a água suja. Nossa, agora que eu vi aqui que eu não estou mostrando a câmera. É justamente para pensar na complexidade. Então, a gente tem, nesse momento, essas 3 macro correntes, né, essas visões de educação ambiental, mas são os autores do primeiro texto, eles conseguem fazer essa distinção, né, que é necessária mesmo, estabelecer uma tipologia epistemológica da educação ambiental. Só que, paulatinamente, é necessário a gente pensar nas confluências que também podem existir, né? Então, a ideia da pessoa ter uma experiência direta com o meio ambiente pode estar muito mais próxima de uma interação conservacionista, vamos amar a natureza, mas é necessário esse religare, essa religação, inclusive que pode estar dentro de práticas mais críticas, né? Porque nós, da sociedade, pelo menos uma boa parte das pessoas que está aqui, provavelmente faz parte desse mundo urbano industrial, ou mesmo aqueles que moram em lugares, em locais tradicionais, acabam, de alguma maneira, sofrendo as injunções dessa sociedade ocidentalista, eurocêntrica, baseada na branquitude e baseada numa relação predatória entre homem e meio ambiente, na medida em que esta última é percebida apenas como um mero recurso natural, né? Um recurso que deve ser usado. Então, a gente pode pensar também, né, que o debate ele é complexo e que práticas, e aí eu dou esse abacaxi para vocês descascarem, né, então, de vocês usarem a criatividade de vocês para pensarem nesses planos de aula, né, que é isso que a gente faz, né, então, mobilizar recursos, mobilizar práticas, conceitos, né, que possam servir para uma prática em sala de aula, né? Eu agora eu vou abrir aqui, vamos abrir a roda aí, né? Deixa eu ver aqui, vou ler aqui. Nossa, você estava enxergando pequenininho as letras. Agora que eu vi aqui, gente, foi mal. Eu vou ler aqui algumas colocações dos colegas. A Jane fala que o Bourdieu é um velho conhecido, né? É difícil escapar do Bourdieu nas licenciaturas, né? Mas é um autor aí que ajuda em muitos sentidos, né? A Ana Bardim, será que o problema não é o capitalismo? Como ter um capitalismo humanizado? É possível? É uma excelente questão, né? Uma excelente questão. E foi isso que foi colocado até agora, né? Então, agora a gente abre aí para vocês falarem, se posicionarem, né? Fiquem à vontade. A gente tem 20 minutinhos ainda, 22 minutos, então dá para a gente conversar pelo menos uns 10, 15 minutinhos. Daí, depois eu rapidamente, né, passo aqui o template
do plano de aula, né? 15 alunos já entregaram, né, os seus planos de aula, e aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Então, está aberto aí para o debate, para a discussão, quem quiser escrever, quem quiser falar, e vamos lá, gente. Agora é o principal momento, né? Agora que é um momento legal, em que eu paro de tagarelar e agora eu aprendo aqui com vocês, né? Vamos aprender juntos, refletir juntos. Ana? A Ana pediu a palavra, né? Então, acho que a qualquer momento a gente vai ouvir a voz dela e fica à vontade, que demora um pouquinho às vezes. Acho que a Ana está digitando. Não, não estamos te ouvindo. Você ligou o microfone, mas daí eu falei, acho que eu acabei te atrapalhando e você acabou desligando sem querer o microfone. Tenta de novo, por gentileza. A Ana vai sair e voltar, a gente aguarda, né? Às vezes é uma saída aí quando acontece esse tipo de situação, mas temos aqui muitos colegas aqui conectados ainda. Então vocês podem ficar à vontade, quem quiser fazer uma observação, alguma reflexão, fica à vontade, gente. Uma pergunta, fique à vontade. Ninguém quer fazer nenhum comentário, ninguém quer fazer uma reflexão. Deu para entender tudo? Algum destaque de algum conceito? Boa noite, professor. Boa noite, Adriana. Boa noite, Adriana. Nossa, as aulas são tão incríveis que dão cada ideia para a gente fazer aqui, não só com os alunos, né, do ensino regular, mas também pensando na educação especial. E hoje a gente teve uma reunião, queria só compartilhar, porque achei que conversou muito com tudo isso que a gente viu agora. Teve a reunião com os pais e a gente estava falando sobre o uso abusivo de telas e tal. E daí uma mãe levantou a mão e ela falou assim: tá, a gente entende que não é legal e tal, mas o que que a gente pode pensar? Ela não falou com essas palavras, né? Mas o que que a gente pode usar como substituto, né, para as telas? Daí é uma questão bem, bem complexa, né? E estava passando um aluno nosso que ele é TEA, mas ele tem uma sagacidade e ele escutou a pergunta, né? Ele falou assim: ah, na natureza tem muita coisa bonita também. E eu fiquei pensando em quantas situações a gente poderia envolver esses alunos para que eles possam ter essa consciência, sabe, eles mesmos, sabe, serem protagonistas dessa fala, né, do ambiente, a partir da vivência deles. Eles são muito preocupados, porque outro dia a gente estava fazendo descarte das caixinhas Tetra Pak,
E daí, do nada, veio uma menina e falou assim: Olha, a gente podia fazer muita casinha de boneca e ir guardando, e no final do ano doar para as crianças, sabe? Eles sendo protagonistas, assim, eles olhando para eles, mas também olhando para o mundo a partir de uma coisa que a gente às vezes passa tão batido. É a coisa da criatividade, entende? Então, você estava falando na aula e veio a parte aí de como que a gente tem que ser realmente criativo, e acho que a natureza mesmo convida essa criatividade, né? De a gente estar fora das linhas quadradas da escola, parece que o pulsar da vida vem e a criatividade também, mas foi muito simbólico mesmo. Hoje, essa experiência, mas eu queria assim mesmo era compartilhar, mas acho que a educação ambiental acho que acho que é a primeira camada, assim, né, que a gente pode pensar no sentido de uma educação humanizada, porque a gente está muito afastado mesmo da natureza, né? Como é que a gente se localiza ser humano se a gente é retirado, né, do nosso meio ambiente? Mas eu achei o máximo, professora, essa aula hoje. Me veio mil ideias e a gente já está pensando em fazer várias coisas lá na PAI e também explicar para os outros alunos que eu também trabalho com a educação estadual, replicar essas coisas, porque eu acho que isso dá protagonismo para os alunos, sabe? Dá um movimento muito bonito e sensível para a comunidade escolar. Era mais isso, para compartilhar mesmo. E obrigada, ela estava, como sempre, maravilhosa. Ô, Adriana, eu que agradeço aí sua fala. Nossa, fiquei pensando em muitas coisas aqui. Eu vou passar a palavra para outros colegas aí que levantaram a mão, a Thelma Pinheiro, não sei se a Ana já conseguiu voltar, a Ana Bardim, mas muito, muito interessante que você trouxe. O que mais me chamou a atenção do aluno falar, mas nossa, a natureza também é bela, né? A natureza é bonita, etc. É quase como se a natureza fosse um ente alienígena, né? Porque essa coisa da tela que nos abduz, estou falando da abdução, igual aqueles discos voadores lá que suam as pessoas mesmo, né? E cada vez mais a gente fica imerso nesse simulacro, né? Que não é o real, acaba sendo uma dimensão do real, mas não é o real em si, né? E a gente vai perdendo as coisas. E eu acho que essa ressensibilização que você traz, né? Esse contato, né? Colocar novamente contato é fundamental. Adriana, de onde você está falando? Eu moro em Floresta, interior do Paraná, e aí eu trabalho na parte floresta aqui, e também eu sou assistente social. E também trabalho, eu tenho dois trabalhos, tô parecendo aquele pai do Cris, o Júlio. Eu tenho, então, só falta mais um para eu ficar igual a ele, para dar conta dos boletos. E também eu estou atuando na educação estadual no Núcleo Regional de Educação do Paraná, mas aí a gente está nas escolas regulares, daí é outra realidade. Tá bom, Adriana. Muito obrigado pelas suas reflexões. Fique à vontade aí para continuar. Obrigado por você estar aparecendo aí na tela. Fico feliz quando a aluna aparece, eu me sinto mais, sabe? E agora temos a Thelma e a Ana. Fiquem à vontade. Me ouvem? Me escutam agora? Sim, Ah, que bom. Tinha dado problema aqui. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Aula maravilhosa, professor, como sempre, né? A gente escuta a sua aula e sai sempre muito reflexivo, assim, né? Pensando, como disse a Adriana, em mil e uma coisas. E aí eu até comentei ali sobre o capitalismo. Eu sou professora de história e entre os pares, assim, a gente debate muito, né? O que vem após o capitalismo, o que vem após. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que não tem, né, como haver um debate mais profundo para mexer na estrutura mesmo sobre o meio ambiente, se não debater o capitalismo, né? Porque eu até fiquei escutando a Adriana, eu acho que as crianças trazem, assim, essa pureza e esse entendimento talvez melhor com a natureza, essa conexão. Mas o capitalismo, né?
ele vai corroendo tanto as relações que a gente vai perdendo isso com o tempo, né? E o que a gente faz, como a gente vai trabalhar isso, o que pode vir após esse capitalismo, né? Para que realmente a gente consiga manter isso, essa conexão com a natureza e a gente consiga entender que nós somos parte dela e não donos dela, né? E ela não está para nos servir, mas nós precisamos mais dela do que ela de nós, na verdade. Então, eu fico pensando muito nessa questão, sabe? Nessa questão econômica de capitalismo, porque o capitalismo ele mexe em todas as relações, né? Relações pessoais, com a natureza, com os animais, ele mexe em todas as relações. E o que a gente pode fazer com isso? Como que a gente trabalha com isso? O que vem, professor, para superar o capitalismo? Mas era isso. Obrigada pelo espaço. Pô, Ana, eu que agradeço, né? Agradecemos, aliás, tanto a tia como a Adriana pelas reflexões. Essa sua questão é uma questão fantástica, né? Muitos têm se debruçado há décadas, né, sobre isso, na academia, nos movimentos sociais, dentro da escola. É fundamental que os professores, sobretudo os de história, estejam discutindo isso. E acho que é fantástico trazer a reflexão, porque é uma coisa que talvez a gente perceba, né, que seja em comum, a despeito de nossas diferentes visões de mundo. Não, do jeito que está, não dá. Né? Eu acho que o curta-metragem é aquela coisa, né? Vamos acordar, né? Mas estamos acordando, mas para quê? Né? Então, eu acho que é bem interessante toda essa reflexão, essa elucubração que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Até uma. Que se a Thelma tá conseguindo aí, Thelma, ligar o microfone. Às vezes demora um pouquinho, o RNP tem esse probleminha, assim, a pessoa está abrindo ali, mas às vezes demora uns segundos para a gente ver que a pessoa... Tá. Enquanto a Thelma está se organizando aí para fazer suas reflexões, eu já vou pôr aqui o template para a gente. Boa noite. Boa noite, fica à vontade. Consegui. Que bom. Professor, nossa, que aula maravilhosa. Eu sou conselheira tutelar aqui na cidade de Pompeia, interior de São Paulo. E sobre a Adriana, né, falou sobre a reflexão da criança, né, sobre o meio ambiente. E eu também sou chefe escoteiro, né? Então eu trabalho muito com as crianças e a natureza, né? Gosto muito, né? Colocar para eles a responsabilidade de que a natureza é nossa, né? A gente tem que cuidar, né? Não é uma coisa, né, de outra pessoa. Então, simples sujar, jogar um papel no chão, né? Pisar na grama, são pequenas coisinhas, né, que a gente tem que pontuar, né? E eu acho que a gente tem que começar de baixo mesmo, né? Dos pequenininhos, né? Para poder ensinar e assim, é uma sementinha que você vai colocando, parece que não, né? Mas a gente tem que ter esse bom senso, essa responsabilidade. E é isso. Eu fiquei muito animada com essa aula, né? Porque eu participo disso ativamente, né? Trabalho com crianças de 7 a 11 anos. E amo, né? E tudo a gente constrói, né, reciclagens com, né, garrafas PET, a gente vai
para acampamentos, e a gente faz aquela varredura de limpeza, conscientizando mesmo a criança, né? Alguém jogou um lixo ali, vamos lá limpar. Não é meu lixo, mas a gente pode ali cuidar e tirar, né? Então, são pequenos passinhos que a gente dá, e eu fico feliz também que a Adriana também está nesse empenho aí. Infelizmente, né, o dinheiro fala mais alto e a gente sabe que as pessoas não preferem o luxo, né? Mas a gente também tem que pensar em ajudar, porque daqui a pouco a gente não vai ter, né, essa natureza maravilhosa que nos rodeia, né? Porque a gente fica só sujando, só gastando, só cortando, só quebrando, né? E a gente tem que ter essa consciência. E só eu adorei a aula, adorei os comentários, para agregar e somar um pouco. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, agradecemos, viu, Thelma? Eu penso que é por aí mesmo, né? Então, a gente tem que abordar o macro, mas a gente tem que fazer o micro também, né? Do nosso espaço, do nosso locus, né? Das nossas possibilidades, porque a gente também, né? Muitos de nós aí, né? A gente vive numa sociedade muito complexa, muito injusta, né? E a gente muitas vezes tem que ficar se equilibrando, assim, né? Os boletos não param de chegar enquanto a gente tenta salvar o mundo, né? Ou pelo menos fazê-lo um pouquinho melhor. Então, parabéns aí pelas suas práticas, ainda mais na educação aí com os pequenos, né? Esses alicerces aí. Então, todo mundo aí atuando, seja na educação infantil, na educação especial, no ensino fundamental, médio, né? No superior e etc. Eu acho que é bem por aí, a gente tentando articular, né, o micro com o macro e etc. Então, agradeço a todos vocês, obrigado, Adriana, pelo comentário, e eu vou vou apresentar aqui rapidamente o template do plano de aula, tá, gente? E fica à disposição, quem tiver alguma dúvida aí, pode escrever, a gente pode agendar, inclusive, tá, atendimento, aqui pela RNP mesmo, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade aí, se alguém tiver dúvida. Bom, então vamos lá. Deixa eu só entrar na... Então, a gente tem aqui um modelo, né, um template para vocês. Vocês podem segui-lo, só vão preenchendo aí com as informações, né? Local, a instituição. Pode ser uma instituição real, né? Se você já está atuando, você pode até aproveitar isso para depois colocar em prática. Claro, adaptando de acordo com o modelo da sua instituição, da sua escola, da sua creche, do local onde você atua, da sua ONG, etc. O conteúdo, tá? O tema gerador, que tem que estar ligado de alguma maneira com essa unidade curricular, com os temas que nós trabalhamos aqui, tá? O docente, né? Que daí, no caso, o docente é você, não sou eu, tá? A gente está falando de você que vai está criando esse plano de aula. A data, né? A data, no caso, é o período no qual essa atividade vai acontecer, tá? Então, do dia 7 de março até o dia 12 de março, tá? A disciplina, história, geografia, papapá. Se você quiser criar um eixo interdisciplinar de história com biologia, de matemática com química, alguma coisa assim, de filosofia com física, fique à vontade, tá? Série, turma, 5º ano G, né? 3º ano A, né? Duração de aulas, né? Quantas aulas são necessárias? Aí eu sugiro pelo menos 3 aulas, tá, gente? Entre 3 e estourando umas 7 aulas, não mais do que isso, tá? Aí vocês vão colocar os objetivos gerais e específicos da aula. Peraí, só um minutinho.
tendo em vista sempre a aprendizagem dos alunos, né? Então, quais serão, o que se objetiva do ponto de vista formativo? A síntese do assunto, do conteúdo, ou dos conteúdos, tá? Que é difícil a gente abordar um único tópico, né? Uma única unidade de conhecimento. Então, vocês podem abordar várias, fica a critério de vocês, tá? Articulando suas relações sempre que possível, tá? Com outros conteúdos, com outras disciplinas, se for o caso, tá? Procedimentos metodológicos, né? Quais são as ações aí, né? Apresenta de modo resumido o que você vai fazer a partir de métodos e técnicas de ensino, tá? Então, por exemplo, né, na primeira aula vamos fazer uma introdução ao conceito de racismo ambiental, se for esse o tema gerador. Depois vai ter uma discussão em grupo sobre as formas que o racismo ambiental pode adquirir em vários contextos. Daí você pode ter um momento que discutindo com o aluno, né, casos de racismo ambiental na sua região. A gente tem estudantes aqui, pós-graduandos de todas as partes do Brasil. Então, o racismo ambiental não vai se manifestar na Amazônia Ocidental, que é uma região que eu já morei, né, da mesma maneira que se manifesta aqui no extremo oeste de Santa Catarina, ou nem na zona mais litorânea onde está a professora Mariana, né, ou como se manifesta no litoral do Paraná, ou no oeste paulista, né, no sudeste mineiro. Daí vocês esses aí seriam os procedimentos, né, metodológicos. Recursos didáticos, né, todos os materiais, ferramentas, estratégias usadas para auxiliar esse processo de ensino-aprendizagem, né, para apresentar conceitos, ilustrar ideias, estimular reflexão. Então, você tem materiais impressos, né, então livros, jornais, revistas, audiovisuais, né, filmes de longa-metragem, de curta-metragens, de vários gêneros, documentários, drama, ficção científica, e etc. Equipamentos, plataformas de aprendizagem, etc. Tá? Aí você vai ter a divisão em momentos, né? Então, então a fase A vai ser o momento de abordagem e contextualização iniciais, né? Então, você pode colocar ali, apresentar questões geradoras, né? Situações para discutir e problematizar os estudantes, né? Então, essas reflexões, elas poderão realizar as conexões entre os conteúdos e a experiência que é social, que é sempre social, que é histórica, é cotidiana, mas também é pessoal, também é subjetiva dos sujeitos, né? dos estudantes, e as suas também, porque lembre-se, a gente tem que quebrar, né, aquela dicotomia que o Paulo Freire nos ensinou entre professores e aluno. O professor é um receptáculo do conhecimento e ele despeja como se ele fosse uma garrafa gigante, despejando conceitos nos alunos, e cálculos e fórmulas. Não é essa. A gente também é aprendiz. A gente ensina e a gente aprende. A gente é professor e a gente sempre vai ser estudante. A gente nunca pode perder essa humildade pedagógica, tá? Então, tudo isso que vai mobilizar todos os sujeitos que estão nesse processo. Depois, fase B, a sistematização do conhecimento. É o momento em que esses conhecimentos, né, necessários para a compreensão dos conteúdos vão ser sistematicamente abordados com o amparo do professor, né? É preciso elencar os procedimentos didáticos pedagógicos e os recursos mais apropriados para apresentar esse novo conhecimento ao estudante, de modo que atenda aos objetivos que foram estabelecidos anteriormente, né? E também levando em conta os temas e problemas que foram discutidos na fase A e B. Então, se for em relação ao racismo ambiental, eu posso, por exemplo, sistematizar o que é racismo ambiental de uma maneira mais sólida. Eu posso fazer isso na fase A de um modo mais geral e aqui sistematizar mais. Analisar casos concretos
jornais, matérias na internet, revistas e etc. no nosso país e discutir quais são as políticas que o Estado brasileiro tem feito ou que ele precisa fazer para enfrentamento dessa situação. Aí vem a fase C, que é a aplicação do conhecimento. Então, aqui, por meio de atividades que sistematizam os conteúdos, né, o docente vai verificar se os conteúdos propostos foram contemplados por meio da praxis pedagógica. Lembrando que a praxis é a junção da teoria com a prática. É importante apresentar as formas de avaliação, levando em conta formas diferentes de apreensão dos resultados no processo de ensino-aprendizagem, assim como a percepção dos sujeitos. Então, eu posso elaborar um plano de ação para combater o racismo ambiental na nossa comunidade, na nossa região, na nossa cidade. Apresentar esse plano de ação pode ser feito em grupos, né? Vários grupos entre os estudantes, né? Esses grupos até podem ser estabelecidos em momentos anteriores, né? E depois a gente pode avaliar esses planos de ação. Os grupos podem avaliar os planos de ações uns com os outros, aprimorando esses planos, né, sempre de uma maneira dialógica, aí lembrando lá da disciplina da unidade curricular de violência, sempre baseado na cultura da paz, na comunicação não violenta, né, que isso é fundamental para a concretização dos direitos humanos em sala de aula, né? E depois disso, né, de pensar em como se fazer isso, as possibilidades de implementação dessas ações de enfrentamento, eu estou dando exemplo aqui do racismo ambiental, né, você pode também elaborar um questionário de percepção para ver como esses sujeitos perceberam a ação. Você pode, na própria roda, fazer uma roda para as pessoas avaliarem o projeto ensino-aprendizagem, avaliarem a atividade, avaliarem o professor, avaliarem a si mesmos, né, a autoavaliação, e depois vocês apresentam as referências de acordo com as normas da ABNT. Aqui está escrito oficina, aqui, mas foi um errinho de digitação, tá? E é isso, gente. A gente já está estourando aqui, já estourou 5 minutos do nosso tempo. Sim, Micheline, a atividade pode ser feita com estudantes do ensino infantil, fundamental, básico, básico inclui fundamental, o médio, superior, educação especial, em outros espaços de educação. Eu sou assistente social, né, como foi colocado pela Adriana, eu sou policial, eu sou enfermeiro, né, de que maneira você pode criar um projeto de aula, né? Eu sou enfermeiro, eu quero fazer um trabalho capacitando meus colegas ou capacitando a comunidade na qual eu atuo, pensando em relações entre educação ambiental e saúde, por exemplo. Eu posso fazer isso, né? Eu sou policial, eu quero apresentar um projeto ali e fazer um trabalho de educação ambiental junto com os meus colegas que trabalham comigo, né? Então, pensar, porque a gente tem pessoas aqui que atuam em várias áreas, né? Inclusive na saúde, na segurança pública. Então, a gente, da maneira como vocês acharem, tá? Então, daí vocês fazem as adaptações. Então, naquele item que está lá, a instituição escolar, vocês colocam um outro tipo de instituição na qual vocês atuam. Tá bom? Vocês podem adaptar de acordo para a realidade de vocês, inclusive aqueles itens de identificação do trabalho, aqueles itens iniciais, vocês podem adaptar. Fiquem bem tranquilos, bem à vontade nesse sentido, tá? Isso aqui, o template é um guia, não é uma camisa de força, tá? É isso, minhas queridas, meus queridos. Eu me despeço de vocês, desejo um ótimo feriado, um bom carnaval, fico à disposição de vocês, tá? E a gente se vê dentro de mais algumas semanas para o nosso encontro 4. Um abraço e é isso. Tchau. Tchau, Mariana. Muito obrigado, professora Mariana, pelo apoio.